E chegamos no nosso último vídeo da série de vídeos do mês da mulher. Se você não assistiu os outros, vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu trouxe uma pessoa diretamente de São Paulo, uma amiga muito querida, para falar sobre empreendedorismo. Oi, gente, eu sou a Fernanda Peretti, do canal Tá Sobrando Dinheiro, e hoje nós vamos conversar com a Renata, uma empreendedora que fez uma transição de carreira e vai contar tudo pra gente. Bora? Antes de começar esse bate-papo maravilhoso, eu vou te pedir o quê? Para você se inscrever no canal, porque eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Aperta lá no dedão, que eu sei que você vai gostar desse vídeo. Agora, se você já é inscrito e tá sempre por aqui, que bom te ver de novo. Bora? Bora! Bom, chegamos ao nosso último vídeo do mês de março, que é o mês da mulher. E eu trouxe diretamente de São Paulo esse ser maravilhoso. Renata Fará é uma amiga, vou contar um pouco como é que eu a conheci. E eu trouxe ela hoje pra gente conversar sobre empreendedorismo, sobre mudança de carreira. Enfim, ela vai contar uma história fantástica que eu acho que vocês vão adorar saber, inclusive para vocês também se inspirarem, para vocês saberem como é que é com os outros, porque às vezes falta, ó, isso aqui para você mudar ou para você fazer uma coisa diferente, só que você tem aquele medo, aquele receio, e escutá-la com certeza vai te ajudar. Nex, seja muito bem-vinda. Esse aqui é um apelido de faculdade, eu nem lembro mais como é que ele surgiu. E a gente se chama de Né, né? Eu sou Nex e você é Nex. Então somos as Nex. Seja muito bem-vinda ao Obrigada, meu canal, né? Tudo que primeira prazer vez. falar aqui no seu canal. E ela já estava querendo vir pra Goiânia, falava assim, ai, Fernanda, eu quero passar uns dias com você. Eu falei, então pronto, vem gravar um vídeo comigo e aí a gente se vê. Bom, Nex, eu quero que você me conte. Vou então só contar um pouquinho de como a gente se conheceu. Eu fiz faculdade em São Paulo, né? Fiz Direito, 4 anos de Direito, depois desisti, ela continuou. Então nós nos conhecemos em São Paulo quando a gente fez faculdade juntas. Convivíamos muito juntas, né? A gente viajava pra praia juntas e eu me lembro que ela sempre tinha uma farofa maravilhosa que a mãe dela fazia dentro de uma lata de leite em pó. Então a gente ia pra praia, só me levava, enfim, sempre tinha essa farofa. E a Renata sempre foi uma advogada muito competente. Eu sei que ela é muito competente, sempre se deu muito bem, trabalhou em grandes empresas, até que um dia que ela falou assim, ai, não sei se eu tô querendo mais ficar em empresa, eu tô querendo mudar. E aí eu quero que você conte, então, como é que foi isso, o que te fez mudar e quais foram os medos que você enfrentou, porque eu sei que não é fácil pra ninguém e eu quero que você conte como é que foi essa mudança. Perfeito. Então vamos lá, vou contar um pouquinho. E, na verdade, houve algumas mudanças, né, até chegar na farofa, pode voltar, né? Isso, pode voltar. Não, bastante, a primeira, sem dúvida, foi a carreira, né, como advogado. Foi ótimo, foi uma experiência muito boa, sempre trabalhei na área. Numa empresa que eu trabalhei, a última, né, antes de parar de advogar, eu fiquei praticamente 12 anos trabalhando só naquele lugar, né? Então foi uma carreira, apesar de eu ser bem jovem naquela época, foi uma carreira grande, com grandes experiências também. Porque, querendo ou não, direito é uma coisa que você usa para qualquer outra coisa, né? Abre muito campo. Então foi bacana, mas era um trabalho muito de escritório. E não é muito o seu estilo. É, exato. Ela é aquela mulher da liberdade, né? Então acho que ficar fechada no escritório também contava. Também não contava. Só o trabalho, né? óbvio. E tinha que trabalhar muito fora do horário, de final de semana, não tinha horário. E eu também naquela época, né, queria sair com a Nex, com as amigas, enfim, viajar pra praia. Acho que qualquer época a gente também quer a nossa vida pessoal muito equilibrada, né? Então, isso foi um grande fator que me levou a fazer a primeira mudança, querer a primeira mudança. E aí, eu saí não só da empresa, como da carreira, né? E fui trabalhar na época com o meu irmão. E foi uma saída, assim, muito de repente, né? Apesar de eu já estava bem amadurecido na minha cabeça que eu já não queria mais aquilo, mas quando a gente não tem um trauma, é mais difícil, né? Não tinha nada errado pra eu largar a carreira. Você fala, nossa, entendeu? Graças a Deus, né? Tipo, não tô ganhando mal, não tô com nenhum problema com meu chefe, nem com meus colegas de trabalho. Daria até pra eu ficar a vida inteira aqui, talvez,
e crescer ainda mais na carreira, mas eu queria um outro estilo de vida. E aí foi a primeira vez que eu falei, então eu preciso ir atrás, preciso ser coerente com o que eu quero. E aí eu fui trabalhar na empresa do meu irmão na época, onde eu também aprendi demais, né? Totalmente diferente, tinha nada a ver com direito, era de comunicação, né? mídia digital. Eu fui trabalhar na área comercial, na área de relacionamento com o cliente. Porque ela fala muito bem, ela se relaciona muito bem, sempre teve muita facilidade, ela não aceita muito elogios, mas eu conheço Deus, a amiga que eu assim, tenho. né? Aquela amiga que é unânime, todo mundo ama, se dá bem com todo mundo e é muito comunicativa, é assim, eu sei que eu tô falando. Enfim, vamos aceitar os elogios. Mas enfim, então foi uma transição rápida e uma adaptação também rápida. Porque te deu aquele negócio, puta, eu funciono fora do direito também. Eu funciono fora do direito e também, assim, querendo ou não, eu tinha o meu irmão ali me apoiando, né, na época. Eu sempre gostei de trabalhar, mesmo no direito, eu trabalhava com contratos, onde tinha essa questão de negociação com mais pessoas juntos, né? Não fui muito da área contenciosa do direito. Então, sempre tinha essa questão da relação interpessoal com as pessoas. Então, foi uma área que eu, querendo ou não, já tinha um pouco de experiência sem saber, né? Fiquei por quase 8 anos ainda trabalhando com meu irmão. Tudo isso. Quase 8 anos. Pra mim parece que foi tão rápido. Parece, né? E aí lá a gente fazia um pouco de tudo e foi onde eu lembro de eu conhecendo a rua mesmo, né? Porque eu trabalhava dentro de empresa, então eu ia visitar outras empresas então eram grandes nomes de empresa, mas eu não conhecia, não tinha esse conhecimento. Então foi um mundo novo que me abriu ainda mais a cabeça. E querendo ou não, eu também vi a vida de empresário do meu irmão e dos sócios dele, né? E começou a me chamar muita atenção. E, enfim, nesse período todo eu me casei e o meu marido... Casamos no mesmo ano, inclusive. No mesmo ano. O meu marido, na época, também trabalhava muito, levantava muito cedo para poder chegar no trabalho muito cedo, voltava muito tarde do trabalho. Nossa, eu lembro. Então era uma correria, muita correria. Eu não vou falar que a gente não tinha uma qualidade de vida, porque sim, final de semana a gente estava na praia, tal, sempre a vida foi gostosa. Mas quando chegaram os filhos, né? E a gente também tem 2 filhos meninos da mesma idade. Ficamos grávidas juntas. Começou a surgir outras prioridades, né? O tempo era a maior prioridade, é a maior prioridade, né? Então a gente queria ter mais tempo com eles, né? Entre a nossa família que estava iniciando. E aí a gente começou a pensar, vamos tentar mudar o estilo do nosso trabalho? Na época não se falava em home office, né? Não tinha esse outro estilo de trabalho, a não ser aquele de bater cartão, tá ali, embora tarde. Eu lembro que, não no meu irmão, mas como advogada, sair no horário que realmente terminava era desconfortável. Não pode. Você tinha que fazer não uma horinha tá nada extra, pra fazer, assim, você não tem nada pra fazer, então como é que você tá saindo no horário, né? Então você tá com pouca coisa. Não era uma cultura, até hoje não é muito assim, né? Não tinha uma cultura de que, você terminou, então é porque você tá administrando bem seu tempo. Porque você é competente. Porque você é competente. Não, eu tinha vergonha de sair no horário, era a cultura, né? Isso, do lugar. Tem mudado, mas ainda tem muita coisa pra mudar, né? Exato. Era aquela vida maluca e a gente falou, poxa, vamos começar a tentar uma outra coisa. Que outra coisa? Realmente, eu cresci levando nos churrascos dos amigos, nas minhas viagens. Enfim, quem convivia com a gente na minha família, assim, sempre comia uma tal de uma farofa, que é uma receita da minha bisavó. E minha avó teve 19 filhos e a única cozinheira de mão cheia era a minha mãe, né? A gente comia farofa com colher. Era tão gostoso. Nossa, come com colher. É verdade. Uma farofa simples ali pra fazer, que aí eu cresci com essa farofa. E todo mundo falava, nossa, que farofa boa. Fala pra tia Selma, né, que é a minha mãe. Fala pra tia Selma fazer pra mim. Aí minha mãe fazia. Dava receita muitas vezes pra muita gente. Mas ninguém conseguia fazer exatamente da forma que ficava. Crocante. Enfim, não é propaganda da farofa, não. Não, mas, gente... Mas é a história real do negócio, né? Era unânime. E não foi diferente com meu marido. Quando a gente começou a namorar, ele, meu Deus, que farofa é essa, não sei o que lá. E a gente ouvia muito isso. Vocês têm que trabalhar com isso, vocês têm que vender essa farofa. Nossa, vocês têm que vender essa farofa. E aí, neste momento, né, onde a gente já estava com os filhos pequenos, a gente falou, puxa, vamos dar um primeiro passo? Meu marido também sempre foi muito, assim, disposto a mudanças. Vambora. Vambora. E aí ele falou, então vamos começar a pesquisar o mercado. Aí a gente verificou, né, isso fazem exatamente 7 anos.
né, que a gente está com a empresa. Então, há 7 anos atrás, a gente pesquisou o mercado, cada um ainda no teu trabalho, obviamente. Vimos que só existia... O que liderava era ioki. Só que tinha é aquela ioki. farofa muito industrializada, que eu nunca gostei. Tradicionalzona, né? Aquilo ali, aquele saquinho um em cima do outro, Com tal. sabor de indústria. Não desmerecendo, imagina, mas Não, assim... não é desmerecendo, é que a gente um sabia outro quando era estilo. uma caseira e quando era essa de supermercado. Era nítido a diferença, era nítido. né? E a farofa era só pra acompanhar um churrasco, molhar um espetinho, né? Não era nem como é hoje, de comer no prato. Então era uma coisa bem de molha o espetinho aí, tá tudo bem e tal, come. E aí ele falou, puxa, a nossa farofa, essa farofa, já que a gente vai entrar nesse mercado, a gente tem que ter um diferencial, porque a farofa já é diferente, mas precisa ter uma embalagem diferente. E eu lembro que eu mesma questionei, eu falei, puxa vida, mas será? Porque quem que vai comprar? Ninguém conhece a gente não tem marca, nunca trabalhamos com isso, como é que a gente vai fazer isso? E você sabe como é, tudo para você fazer, você tem que chegar e falar, bom, eu quero tantas embalagens, tem um mínimo. Você não pode falar, posso fazer 10 aqui, ver se eu consigo vender, se vender. Não tinha aí, não tem isso. Então, querendo ou não, a gente teve que ter uma parcela grande de ousadia aí para querer colocar no mercado uma farofa de uma marca que não existia, na verdade. Nenhum de nós tinha experiência com produtos alimentícios, vendas de produto alimentício. Então foi fia na cara Foi mesmo. fia na cara. Foi pesquisando, foi indo atrás. E eu lembro que na minha hora de almoço, eu saía do meu trabalho com meu irmão, eu saía para bater nos lugares e oferecer, né? E meu marido na época trabalhava longe, então ele não tinha essa possibilidade. Era a lata, a gente começou com a lata. Gente, vou colocar aqui uma foto dessa lata. É a mesma de hoje, né? Mudou um pouquinho a algumas tampa coisinhas, e tal, né? mas é a mesma coisa. Vou deixar aqui pra eles verem. Isso, exato. E aí a gente foi começando, né? A minha mãe ia pro meu apartamento, porque ela que fazia as fornadas, né, de farofas. Os meus filhos eram pequenos, estudavam no integral da escola, meu marido ia trabalhar, eu ia trabalhar, então a minha mãe ficava lá no apartamento sozinha fazendo as fornadas. Eu voltava à noite, fazia no final do dia, né, fazia toda a jornada de mãe, como todas as mães, jantar, eles eram pequenininhos, então fralda, põe pra dormir, e na madrugada eu ficava lá enchendo, embalando, colando rótulo. Quer dizer, você queria trabalhar menos, mas você passou por um processo que você trabalhava o dobro, exato, pra depois poder colher os frutos, né? Exato. Quer dizer, a gente nunca é do dia pra noite, nunca é fácil. Exato. E outra coisa que a gente descobre também, não tem como não ter a correria, né? Quando eu falo correria, não é viver correndo sem tempo pra fazer nada. É não ter o afinco, né? Vambora, a persistência, abraça. abraçar e ir atrás mesmo, né? Então a gente, até hoje, fazemos de tudo. Entrega, lógico, né? A gente tem hoje a estrutura. Você vai crescendo a sua empresa, colocando, né, as áreas dentro da empresa. Isso. Mas você acaba fazendo de tudo um pouco. Tem que fazer de tudo um pouco. E sempre aprendendo, né? Cada dia, né, a gente conversa, eu chego e falo, nossa, isso aqui eu não tenho ainda nem ideia de como é, tô começando a entender agora. É sempre quando você acha que você tá atingindo alguma coisa, você fala, nossa senhora, agora tem muito mais coisa. É que quando você começa, você não tem noção de tudo que é. E você vai tendo à medida que a coisa vai indo, né? Então, assim, foi essa transição que a gente fez e demorou, meu marido mais ou menos, foi o primeiro a sair do trabalho dele para se dedicar 100% à farofa. Eu ainda fiquei um pouco mais, até porque tinha uma questão financeira óbvia, né? Porque não sai lucrando assim tão rápido, né? Faturando. E mesmo quando eu também tomei a decisão de ficar 100% na farofa, não tinha nada certo, né? Nunca tem nada certo. Nunca tem, né? É tudo uma experiência. É tudo uma experiência. Pode dar certo, pode dar errado, por mais que você se prepare, né? Mas chega uma hora que você fala, ou eu vou, ou vai continuar assim, muito pouquinho, não vai crescer. Então, precisa ter... Aí você guardou um pouco de dinheiro, sim, né? Fez um pezinho de vamos meia. Ver aqui, eu tenho tanto tempo. Todos os custos que você podia, enxugou para poder viver com a... Isso. E aí, assim, não é que tem que ser pessimista, nada disso, mas existia na minha cabeça o seguinte pensamento, se tudo der errado
tudo. O que a gente pode fazer? Porque, querendo ou não, temos 2 filhos, os 2 no mesmo barco. Não teria aquela, não vai dar certo, mas meu marido tem outro trabalho, ou a minha esposa tem outro. Não, deu errado, né? Então a gente tinha essa questão de, a gente ainda somos jovens, dá pra voltar pra carreira, enfim, né? Tínhamos alguns planos Bs ali na manga. E aí, aos pouquinhos, a gente foi estruturando, foi montando a operação, foi adquirindo os clientes, prospectando, aí a demanda começa a vir e as coisas começam a girar. E o legal, vou só contar uma coisa que eu acho que você não vai falar. O marido dela é muito mão na massa. E ele desenvolveu a primeira máquina, né? Acho que vocês usam até hoje, que misturava automaticamente a farofa sem quebrar o floco, né? Porque essa farofa dependia desse negócio. E não podia ficar uma pessoa ali, né? Senão não ia crescer nunca, né? Apesar de ainda ter esse processo manual, que é importante, porque é um produto extremamente natural. Mas fala um pouquinho da farofa, né? Bom, a farofa é uma receita real da minha bisavó. Né? Então, assim, uma farofa de dentro de casa. Então, ela tem a de alho, óleo, sal e farinha de mandioca. Não tem mais nada, são só esses 4. Não tem conservante. Não tem glúten, não tem lactose. Não tem glúten. Apesar de acompanhar as carnes, né? Ela é vegana, não tem nenhum tipo de conservante. Ela é realmente 100% natural, assim como os outros ingredientes. E é diferente da grande maioria que tá no supermercado. Porque aquelas lá tem conservante, tem um monte de aditivo ali que deixa ela diferente. Né? Cada uma no seu nicho. E a grande preocupação era realmente, mesmo a gente, né, aumentando produção, aumentando de tamanho dentro da empresa, a gente manter a qualidade, porque é difícil, né? A gente escuta, parece meio clichê, e depois que cresce, aí muda tudo a receita. E hoje dá para entender por que essas coisas acontecem. Porque se você não diminuir o custo, você não tem rentabilidade, você não tem lucro. Não tem. Né? E não é fácil, né? O que tem de imposto, o que tem de negociação contratual com varejo, enfim, são várias coisas que realmente dificultam você manter a mesma qualidade de quando você faz ali na tua casa, na tua cozinha. Então, realmente, o Átila, meu marido, eu falo que ele é um professor pardal. Ele faz até hoje a grande maioria dos maquinários da farofa. Gente, ele constrói. com as mãos. Com as mãos. Então, todo mundo também me pergunta, como que é trabalhar em família, né? Porque é eu e meu marido ali no dia a dia. A minha mãe tem 78 anos, ela vai pra cozinha todos os dias, ela fica meio período, mas ela que pesa os ingredientes, ela que olha, ela faz o degusta, controle de qualidade, faz também o controle de qualidade ali, né, junto com a nossa área de qualidade. Então, assim, eu não trabalho só, até meu pai que aposentou, vem pra área comercial, me ajuda a marcar reunião. A gente fala, puxa, é incrível, uma empresa com a família, mas né, tem vários desafios aí. Com certeza. Tudo tem seus prós e contras. Claro. Qual que é o ponto positivo? A gente conhece muito bem as competências de cada um, né? Muito mais do que selecionar alguém pelo currículo, você cresceu ou tem uma parceria muito grande pessoal com a pessoa e você sabe no que aquela pessoa é boa. E você também sabe no que ela não é boa. Então, por exemplo, meu marido não é bom para ficar sentado no computador de jeito nenhum. Ele nunca sentou no computador na fábrica. E vai por eu para construir uma máquina. Não. Então a gente sabe respeitar, né, os pontos positivos e os negativos de cada um lá dentro. Óbvio, tem aprendizados, né, de como lidar, tal. Mas eu vou te dizer que é um ponto muito mais a favor trabalhar junto do que contra. Muito mais, né? E essa é a cultura da empresa até hoje, porque, né, tem até a empresa antes, quando eu trabalhava como advogada, não pode ter relacionamento com alguém de dentro da empresa. Como que eu vou falar isso pros meus funcionários? Eu sou casado com o dono da empresa, né? Meu pai e minha mãe estão lá. Então eu tenho sim funcionários que são casados, né, que trabalham comigo. Eu tenho essa questão do lado pessoal, sim, se misturar com o lado profissional, sim. Hoje as coisas estão mudando, né? Porque não existe mais você contratar uma pessoa e achar que ela é uma máquina. Exato. Né? Ela não é e o que leva a pessoa a ser feliz no trabalho, eu falo isso por experiência própria. Porque eu saí do meu trabalho, da minha profissão, não porque eu não era feliz, mas é porque eu queria mais qualidade de vida. E eu vou te falar, eu trabalho talvez mais do que eu trabalhava, menos tempo,
com menos tempo, mas a hora que eu tô ali, porque o que eu faço? Na maioria das vezes, eu trabalho meio período dentro da fábrica, o outro meio período eu trabalho da onde eu estiver. Com daqui seus filhos, de Goiânia, né? com os meus filhos, levando eles no futebol, da Mas minha tá casa. o tempo inteiro comandando. Exato. Então, assim, não é o tempo, tô fazendo hora extra, viu, chefe? Tô aqui fazendo hora extra. Não é isso, né? É o que você realmente coloca naquele momento que você tá dedicando. E outra coisa que eu aprendi também é que, assim, trabalho é trabalho. Nunca vai ser fácil. Um mundo maravilhoso. Agora eu tenho meu negócio, acabou. Nossa, é só felicidade, é só coisa ninguém me boa. cobra, eu faço o que eu quero. Não existe Desafios isso. mil, né? Mas muito gostoso. E tem gente que tem esse perfil, tem gente que prefere 1000 vezes trabalhar na empresa, assinada. tchau, fui, fecha a porta e acabou, né? Porque isso aqui é exatamente. preocupação o tempo inteiro No também, tempo né? inteiro. Eu acho que o mundo é plural, isso que faz o mundo bonito. E não existe receita de bolo. Pra nada, pra criar filho, pra casamento, pra trabalho, pra negócio. Não existe receita de bolo. Cada um vem na vida pra evoluir, independentemente de qual área, né? Exatamente. E eu acho legal também contar uma coisa que ela não mencionou, é que na época da pandemia, ela sempre teve a vontade de sair de São Paulo, né? É verdade. Capital. É. Aí ela mudou. Eu queria que ela viesse pra Goiânia, né? Mas ela não quis vir tão longe, ela foi pra Vinhedo. Hoje a fábrica é em Vinhedo, né? Em Louveira, é 4 quilômetros. É encostadinho. É. Mas enfim, gente, é pertinho. E aí a qualidade de vida ainda aumentou mais. Ainda né? aumentou mais. Então foram vários steps, né? A gente saiu de um trabalho, conseguimos construir um novo trabalho e com ele um novo estilo de vida. E aí a gente sempre teve o desejo mesmo de morar no interior, sair da loucura de São Paulo. Por a gente ter essa mobilidade, essa flexibilidade, né? Mas mesmo assim, eu tô escutando ela falar, mas eu lembro que cada etapa que ela passou, ela me ligava e falava assim, ai, Nex, eu vou ter que fazer isso. Ela dava medo, né? Tinha aquela incerteza. Sempre. E ela, e agora eu que conto, até outro dia que eu passei por outra situação também profissional que exige, né, que é mais um desafio, eu fui consultar a minha super amiga aqui e ela falou pra mim, nunca a gente vai saber se a decisão que a gente tá tomando é a correta. Porque se você optou por um lado, você sempre vai pensar no outro lado. Se for pro outro lado, você vai pensar nesse lado. Então toma uma decisão e vai. Você tem que ir, tem que arriscar, né? Desde que você tenha algum tipo de planejamento e responsabilidade no passo que você está dando, para tentar talvez diminuir a chance de dar tudo muito errado, dá para dar. Experimentar. Né? Que errar, a gente vai errar. E quem disse que errar não faz a gente acertar da próxima vez, né? Talvez seja isso que faça a gente realmente acertar da próxima vez, né? Eu acho que tomar a decisão é uma das coisas mais difíceis de você ter o próprio negócio. Meu Deus, agora eu preciso escolher aqui ou aqui. Exato. E tem que escolher, não adianta. Mas colher os frutos depois, mesmo os perrengues e vençam. É uma delícia. É uma delícia. Cada conquista, né? O apartamento, aí vai para um industrial, aí dá primeiro lugarzinho, depois o galpão mais profissional, a primeira certificação. Então a gente tem que curtir realmente cada passinho desse, que ainda é muito pouco perto de tantos passos que a gente tem que dar, são muito suados, muito suados. E a gente tentar ver mesmo, né? A gente tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade de prestar atenção e falar, nossa, mas eu já tô aqui. A gente sempre fica, não, mas e aí? Tem ali. Não, mas calma, você já chegou aqui. Agora quer chegar ali? Maravilhoso. Vamos organizar para chegar aqui. E assim vai indo, de pouquinho em pouquinho, né? E ela tem uma linha de produtos bem legais. Vou deixar aqui, tá? Você vai mandar umas fotinhas pra gente colocar aqui, ó. E cada um pro seu público. Acabamos de lançar a linha que não é premium, né? Que é a farofa do turco. Porque por isso que ela veio pra Goiânia, pra poder apresentar também pra alguns players aqui. Atacarejos e tal. Que é uma linha agora que é focada pro atacarejo, grande varejo. É um produto mais barato, premium, né? Então ela tira um pouquinho de toda aquela exclusividade da farofa Santa Rita. Você não falou o nome da farofa fora nenhuma, né? Não falei? Farofa Santa Rita, mas eu vou colocar no começo. Tá. É verdade. É a farofa Santa Rita, a outra farofa do turco. Eu tenho tanto orgulho dessa minha amiga. É uma pessoa que tem um coração gigante, ela unanimidade entre as pessoas. Quem tem amiga tem tudo, né? Mas ela é diferenciada, ela é diferenciada. E eu admiro demais quando eu pensei, quero contar alguém que fez uma mudança de carreira. Nossa, Renata, tá aí, né? Você é um grande exemplo também, sempre, né? De mudança de carreira. Já fiz de tudo. Várias. Um dia a gente vai inverter. Eu não tenho essa.
Eu vou entrevistar ela aqui, que com certeza a história dela é a mais incrível de todas. Ai, Nex, obrigada. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem aqui depoimentos de tudo que vocês escutaram, qual foi a experiência de vocês. Eu até lembrei na hora que eu tava falando que trabalhar entre família dá certo. Às vezes na sua não deu, conta sua experiência, para todo mundo poder também escutar o outro lado. Então por hoje é isso. Fui. Um beijo. Um beijo.